que aí a gente tem a memória da reunião e até depois acho que a Raquel vai fazer as atas, né? E já Uhum. tem, se precisar, né? Tendo a gravação, talvez não precise. Ok. Pessoal, eu acho que a gente está agora começando o trabalho, né? Temos bons desafios pela frente aí. Mas eu chamei mais a reunião hoje, nesse momento, para a gente pensar em estratégias que a gente pode usar para divulgar, né? Principalmente a Flávia estando aqui, ajudar a gente a pensar, o curso que a gente lançou, né? Que é sobre o Snook. A gente teve uma primeira ação, que foi a expedição, né? Que foi um sucesso, né? O Fernando participou, mas a avaliação é super positiva. Até coloquei lá na página, né? Uma síntese da avaliação do pessoal. Então, foi uma avaliação super positiva, né? E até motivou que a gente ampliasse as ações para 2026, né? Então, pensando que 2027 a gente vamos completar aí 25 anos de expedição, né? Mas a gente, em 2026, usando a experiência que nós tivemos em 2025, com os cursos online, né? Principalmente o penúltimo, mas o último também, a gente pode considerar que foi um sucesso. Então, essa ação principal do Brasil Verde, né, de expandir, né, o nosso know-how mesmo, que é a capacitação, a formação profissional, e isso está deixando a gente cada vez mais conhecido na área, né? Então, nesse sentido, a ideia é a gente ter 4 ou 5 cursos online esse ano, né? Nos prepararmos para a expedição de 2027, né? Nós estamos planejando, me ajuda aí, Fernando, acho que 2 expedições científicas, não é isso? Uma em junho e uma em setembro, é isso? É isso? Temos a proposta de uma expedição na Amazônia em novembro, né? Que a gente está começando a amadurecer de forma já bem concreta, né? A ideia é ter um curso, né? Similar ao que nós temos lá no Paraná, na Amazônia, em Tefé. Então, a gente já está trabalhando na programação, valores, etc., né? E a gente, ah, aí, estamos pensando também num outro curso de campo, lá em Guaraqueçaba, também em julho, que teria mais uma visão socioambiental, né? Que, na verdade, o Vanderlei está puxando. Então, na verdade, pessoal, a gente tem muitas ações esse ano, né? A gente tem o Sapis em Brasília, que vai ser a, a- um encontro importante, que nós vamos ter um protagonismo, né? Porque estamos envolvidos em várias ações durante o Sapis. Eu acho que é importante o Brasil Verde para isso. O Vanderlei está chegando aí. Então, a gente tem que pensar na melhor forma da gente a conduzir todo esse trabalho, né, todas essas ações, para que a gente popularize cada vez mais o Brasil Verde, né, e expanda as ações do Brasil Verde, ao mesmo tempo sem prejudicar, né, uma ação prejudicar a outra, né, buscar cuidar. Então, boa noite, Júnior. A gente está só. Eu comecei agora com uma pequena reflexão sobre as ações propostas para 2026, né? Mas o grande desafio, eu queria discutir com vocês hoje, principalmente 2 questões, né? Uma é como a gente pode, que estratégias a gente pode usar para ampliar a divulgação do curso que a gente lançou aí, do SNUC, né? Do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E outra coisa é como a gente pode se preparar para ter um protagonismo maior durante o SAPIS, que vai ser em maio, né? Quer dizer, a gente tem
nós vamos estar, pelo menos está previsto aí, pelo menos uns 6 ou 7 pessoas vinculadas ao Brasil Verde lá. Como eu disse, nós vamos ter atividades em várias, vamos ter uma presença marcante em várias ações durante o SAPIS, e é uma oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho, né? Porque a ideia e a estratégia é essa, né? Quanto mais a gente se tornar visível, né? Quer dizer, quanto mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, a gente mais vai atrair pessoas para as nossas ações, né? Eu acho que é isso. Então, só para dar uma visão para vocês, a gente, semana passada, né, lançou esse curso do Snook, ainda muito timidamente, quer dizer, a gente ainda não começou com ações mais agressivas. A Flávia fez uma divulgação para a gente no Instagram, né? Eu fiz alguns contatos pontuais, e a gente tem tido procura, né? Todo dia, pessoas perguntando, procurando, e a gente está com uma boa perspectiva. Mas agora eu acho que a partir de agora, principalmente amanhã, a gente tem que começar uma ação mais agressiva mesmo, para divulgar esse curso, né? Porque a ideia é esse, com esse curso divulgado, e a gente conseguindo fazer esse curso acontecer, a gente vai alimentando as outras ações, né? Eu acho que essa é a principal estratégia que a gente precisa usar. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, o que a gente pode fazer para ampliar a nossa ação, e, e com relação ao SAPIs, o que a gente pode fazer para aproveitar o SAPIs. Só uma última coisa antes, em termos de mídias sociais, só me ajuda a lembrar aí, eu acho que nós temos, do Brasil Verde, a gente tem uma página no Facebook, não é isso? Uma página no Instagram, eu acho que tem uma no LinkedIn, né, Flávio? Sim. Eu nem sei, nunca usei, nem sei como é. E eu criei também uma coisa que eu acho que a gente tem que popularizar um pouco mais, também a gente tem que tornar mais visível um canal lá no WhatsApp, né, para o Brasil Verde, que a gente tem que tornar mais público, né? Então, enfim, a partir dessas reflexões iniciais aí, queria a contribuição de vocês, porque é muito importante, né, pessoal? É muito importante que a gente lance os projetos e faça os projetos acontecerem, né? Ah, porque é isso, né? Uma coisa vai alimentando a outra. Se a gente não conseguir, cada projeto, né, processo que a gente não consegue ter um sucesso, embora, né, não dá para reclamar, todas as últimas ações nossas foram, acho que podemos considerar que foram exitosas, mas é sempre uma questão de vigilância, né, de propostas aí, de como a gente mantém o Brasil Verde alinhado, né? Bom, a partir dessa introdução, eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? O que a gente pode fazer? Quais as perspectivas aí? Ou se vocês tiverem outras questões para trazer, a gente pode conversar a respeito. Vamos lá, deixa aí a palavra aberta. Vamos lá, o Vanderlei já levantou a mão. Vai lá, Júnior. E aí, pessoal, boa noite, né? Desculpe meu pequeno atraso aí, mas estamos começando o ano, né? E leitura, meu olho está até doendo, até tirei o óculos, cara. Nossa, meu olho está doendo de tanto ler aqui e ficar tela. Mas, enfim, faz parte. Bom, eu acho que, primeiramente, a gente está no caminho certo. Desde que a gente começou a realizar os cursos, a gente usou duas estratégias importantes, que foi o e-mail, que sempre deu certo, e também as redes sociais, que acabaram colaborando agora na divulgação, na imagem, né? E reforçando muitas vezes o que é colocado nos e-mails, né? E também atingindo pessoas, públicos que a gente não conseguia atingir antes com e-mail, né? E numa forma talvez contraída. Eu gostei muito do cartaz, ficou bem legal, ficou assim,
ficou, tipo assim, vamos agora, é agora, né? Ficou legal isso, né? Meio que chamou atenção pela urgência. Eu acho que a chamada foi boa. Eu acho que a gente tinha que tentar fazer os e-mails. Só que eu acho que para a gente aproveitar o e-mail, que é muito trabalhoso, a gente teria que já lançar nesse e-mail os cursos que terão esse ano, com as suas respectivas artes, pelo menos. Sabe? Eu acho que a gente teria que ter para a gente já divulgar os cursos por e-mail. Lá, manda essa levada para todo mundo. E as redes a gente vai dando prioridade, fazendo um calendário aí de divulgação, respeitando os cursos, sabe? Então, acho que a gente teria que montar um calendário de divulgação para cada curso que vai estar nesse portfólio que a gente vai mandar no e-mail. E aí a gente vai monitorando e vai acompanhando o sucesso ou insucesso de cada um, porque uns podem ter matado, não vou fazer, mas eu vou fazer a inscrição só no final do ano. Beleza, mas aí a gente, né, esses e-mails que mandarem para a gente interessado num curso que vai acontecer, expedição. Eu quero fazer, mas eu não vou fazer agora, não. Não, beleza. Então, acho que o nosso esforço inicial seria montar esse portfólio, e aí, sei que agora vai ser corrido, mas se alguém puder me ajudar, eu já assumo da expedição, que é fácil, porque já está pronto, né? Tem a possível expedição de julho, que a gente tem que aí se ver se vai se realizar mesmo, por conta do calendário. Isso aí, tipo uma agenda, né? Eu acho que é isso, uma agenda, e as pessoas podem consultar lá na bio, né? Quando a pessoa abre a bio do Brasil Verde, vai estar lá, o da expedição, a gente pode pôr também, né, que é vamos dizer assim, um braço do GBV, né? E a gente pegar nisso. E eu acho que o mais importante era definir os cursos mesmo. Eu sei que, assim, gostaria muito de fazer o de julho, mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que, assim, que eu também dou aula, né? O Ivo que paga meu salário aqui, né, as consultorias, então eu não sei se eu consigo. Gostaria muito de fazer o de julho, mas eu não sei se vai atrapalhar os outros, sabe? Então, assim, eu só trago essa dúvida, mas eu acho que o caminho é esse para os cursos, sabe? E uma segunda coisa, que é a questão do SAPIS, né? Eu acho que a gente vai representando ele nas oficinas, no caso eu vou estar lá representando, né, a aliança, como GBV, todos somos aliança, mas Magela vai pelo IFE, né, pelo GAP, e eu vou pelo Brasil Verde, então eu acho que o Fernando vai pelo Brasil Verde também, né, Fernando? Brasil Verde. Brasil Verde, então nós vamos estar ali representando, talvez ter esse portfólio impresso dos cursos desse ano, ou dos nossos cursos, não só da expedição, você tinha falado da expedição, mas eu acho que os cursos do Brasil Verde não põe nem ano, porque se passar a gente pode usar. E aí consulte o calendário, aí a gente poderia o link lá do site para as pessoas consultarem o calendário atualizado do Brasil Verde, né? Pensando que isso vai poder ser usado depois, sabe? Esse folderzinho de papel. Então, acho que nesse folder tem os cursos e um resuminho de cada curso. E aí a pessoa vai constar, eu quero fazer expedição, eu quero fazer esse curso do SNUC, quero fazer esse curso do SNUC, vai ser antes, vai ser depois, antes, né? Então, lá eu vou fazer, mas aí ano que vem você pode fazer. Pois é, ano que vem você pode fazer do SNUC. A gente pode criar o de planejamento e gestão de áreas protegidas, né? Que é um curso que a gente sempre deu, né? Que virou após, enfim. A gente pode pensar em organizar esse material para fazer essa divulgação lá, entendeu, Magelo? Não só a expedição, mas todos os cursos. Sendo que a expedição a gente podia dedicar uma maior parte, pelo menos uma folha toda para ele, né, dizendo o que é a expedição, falando sobre tantos anos, e com os links para a pessoa. Links não, aí a gente tem que ter QR Code, né? Hoje não usa mais link, né? A pessoa pega um folderzinho, coloca o celular, cai no Instagram da expedição, sabe? Tem que ser os QR Code mesmo. A pessoa QR Code cai lá na expedição científica. QR Code cai lá no curso do SNUC, entendeu?
cai na página do GBV direta, enfim. A gente tem que montar esse material, que eu acho que é o primeiro passo, e esse calendário, sabe? Na minha opinião, acho que mais urgente seria isso. E a nossa participação seria essa, a gente divulgar lá, arrumar um espaço, ver se é possível, ou nas oficinas a gente a divulgar, ou distribuindo lá, ou no material de encarte do SAPIS, a gente conversar com o pessoal da organização né, da aliança que nós representamos, acho que teria problema nenhum, né, da gente dar um folderzinho, colocar, com esses QR Code, com calendário, não, com os cursos, né, e a forma que a pessoa tem para acessar. Acho que seria isso. Eu estou de pleno acordo, acho que é isso mesmo. Só que o primeiro passo, então, é a gente definir quais nossas ações esse ano, né? Porque você já colocou aí uma incerteza sobre julho, eu estava considerando uma coisa certa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa resolver. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é o que você falou, a gente até tinha conversado, eu até rascunhei aqui. Eu acho que, por exemplo, a gente podia determinar 4 ou 5 cursos online fixos anuais, né? E nos períodos que eles já ocorreriam. Porque aí sim a gente pode fazer esse folder, esse material, porque a pessoa vai saber, por exemplo, ó, sempre em abril e maio vai ter o curso do Snook, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Isso, Primeiro semestre, variar um pouquinho. primeiro Não semestre tem. de cada. Como é que é? Não entendi? Colocar assim, primeiro semestre de cada ano, segundo semestre. Isso, exatamente. Tem Só as para. ações ali. E aí, nesse sentido, eu pensei, e aí é bom a Flávia, né? Eu vi a Flávia também, porque teve. Ano passado a gente deu 5 cursos, não foi isso? Todos foram razoavelmente bons, mas o curso de turismo foi o que mais bombou e o de étnico, conservação e educação ambiental também, né? Está ali em segundo lugar. O snooker ano passado foi a primeira ação, então, de fato, assim, a gente foi amadurecendo, né? Mas não foi ruim. A gente teve o curso de governança, que na verdade é ministrado pelo Luciano, né? E que também foi muito legal, extremamente positiva a avaliação, e o Luciano quer continuar mantendo a ação. Então, a minha sugestão é que a gente tivesse na nossa agenda esses 4 cursos anuais: o SNUC, Educação Ambiental e Étnico-Conservação, Governança e Turismo, né? Oi, só um pouquinho, pessoal. E aí, Flávia, você tinha me dito, se eu não me engano, que você queria também propor alguma coisa em termos de licenciamento ambiental, é isso? Sim, eu construí um material sobre licenciamento ambiental na prática mesmo aqui no estado de Minas Gerais. Até cheguei a ter um aluno ainda, só. Mas eu estou construindo aí essa vertente também, mais prática, na verdade, da consultoria ambiental. Mas você acha que, mesmo sendo um curso mais prático, assim, ele cabe como um curso online? Cabe. Ele é mais curto, ele é bem curto, por volta de 5 horas, assim. Só que a questão dele é que é melhor, assim, ou individual ou no máximo trio, sabe? Porque tem a questão da prática no sistema, então alguém pode demorar um pouco mais a colocar dados, sabe? Então ele é bem pontual, assim. Eu achei melhor trabalhar dessa forma. Então, para a Eu turma muito conversei. grande, não vejo que dê, Aí, não. então, Flávio, assim, eu cheguei a conversar com o Vanderlei da gente, porque eu acho o tema bom, né? Eu acho que o tema é bom. Uhum. Só que os cursos online, na verdade, exigem muito da gente, né? É muito tempo de divulgação, é muito tempo de inscrição, acompanhamento, né? Internet, enfim.
Eu acho que a gente investir nesse curso para pouca gente, eu acho que. Porque eu não vejo o curso online como uma forma da gente arrecadar dinheiro, não é isso. O Brasil Verde, aliás, não é isso, né? Mas de popularizar a gente cada vez mais, pelo menos não nesse primeiro momento, assim, né? Então, Uhum, eu acho, Flávia, que talvez, se a gente usasse a mesma estratégia que a gente usa nos outros cursos, que é convidar algumas pessoas para darem aula, e principalmente tentar ter gente de peso, né, gente conhecida, isso ampliaria muito as nossas ações, né? O Vanderlei falou, por exemplo, acho que não conseguiria contribuir no curso de licenciamento, eu não sei, não saberia o que falar, mas o Vanderlei tem know-how também para isso, né? O Júnior tem know-how para isso. A gente tinha pensado até se a gente for trabalhar com esse tema, ter aí o Júnior, você e mais dois, pensar em outros duas pessoas, né, para contribuir. Mas a gente precisa saber se vocês topam, se vocês acham uma boa ideia, porque a ideia seria dar o do Snook agora, em abril e maio, e já quando começar o curso do Snook, a gente começar a divulgar o segundo, que o Vanderlei falou que preferia que fosse educação ambiental e ética e conservação, é isso, não é? Então, já em abril, então a ideia seria abril, maio, para o curso acontecer em junho, julho, né? Aí, quando começar o de educação ambiental, a gente começaria a inscrição para o terceiro, né? Que aí seria talvez o de governança, né? O do Luciano, que é quando ele pode, para ocorrer em julho e agosto. Aí depois a gente teria o de turismo e a gente terminaria o ano com o de licenciamento. Eu pensei nessa sequência, até porque a gente teria tempo de amadurecer e preparar esse curso de licenciamento. Eu queria saber o que vocês acham Pode repetir, Magela, dessa também. proposta. Então, seria o primeiro curso, né, o SNUC, que seria abril e maio. O segundo curso, Educação Ambiental e Étnico-Conservação, que seria junho e julho. Depois o terceiro curso de turismo, que seria. Não, perdão, o terceiro curso seria de governança, seria agosto, setembro. O de turismo, setembro e outubro. E novembro e dezembro, o de licenciamento, né? Essa seria a sequência de cursos online que a gente teria. E se funcionasse, continuar funcionando, poderiam ser os cursos anuais, porque a ideia é a gente ter público que, pô, eu gostei desse primeiro tema, esse tema correlaciona com outro e tal, e a pessoa acabe participando de alguma forma dos 5 cursos nossos, né? Eu queria saber o que vocês acham, se a gente pode trabalhar nessa perspectiva e com esses temas aqui, variando anualmente o tema, variando também os convidados e tal, acho que também é interessante. Fala, Flávio. Ô, Magela, então, essa proposta do curso de licenciamento, ela veio justo mesmo da necessidade que eu senti assim que eu formei, de ser uma coisa bem prática mesmo. E aí, que nem eu falei, uma aula prática com uma turma muito grande, ao meu ver, não é até inexequível, né? Que acho que a prática ali, né, a pessoa entrar no seu próprio computador, no sistema, para fazer o cadastro, para ver como que é feito o licenciamento ambiental, ao meu ver, ele funciona de uma forma melhor. Outra questão também, esse material que eu preparei, né, até o curso que eu dei, eu fui até o licenciamento ambiental simplificado, de relatório ambiental simplificado, que dos tipos de licenciamento são os mais simples, não são licenciamentos muito elaborados. Mas a gente pode pensar numa estratégia, mas aí até pensando também na questão assim de convidar pessoas que têm experiência
em licenciamentos, em modalidades de licenciamento que são maiores, né, no caso, modalidades que são maiores, trifásico ou concomitante. Porque o que eu tenho é assim, a minha proposta é realmente para quem está começando ali, sabe? Licenciamento ambiental simplificado. Outra coisa também, eu tô num diálogo com a Carol já tem um tempo sobre um curso de legislação ambiental, na verdade. Que aí esse sim seria mais teórico, na verdade. A gente até vai conversar essa semana e eu posso propor para ela essa opção também, da gente trazer para o Brasil Verde. Porque assim, o do licenciamento ambiental, resumindo, o do licenciamento ambiental que eu tenho, eu acho ele simples e só que ao mesmo tempo muito complexo para uma turma muito grande, sabe? Então, ao meu ver, a gente pode... Que isso, mano? Ao meu ver, a gente pode trabalhar nessa questão de procurar modalidade de licenciamento mais acima, né? Mais complexa. E porque aí, né, a gente fica ali, a gente traz estudo de caso, né? Estudo de casos reais. Porque quem procura um curso de licenciamento ambiental, o que é mais na prática, sabe? Eu, pelo menos, quando eu formei, se eu visse um curso assim, de licenciamento ambiental na prática, eu teria adquirido, porque no curso assim, a gente aprende mais a teoria. Concordo com você, Flávia. Você falou tudo agora. Eu acho que se fosse um curso presencial prático, que você desse, por exemplo, no IF, algum outro lugar, eu acho que ia ter muita gente interessada em fazer na prática, sabe? E eu acho que o curso de legislação sobre áreas protegidas, quer dizer, o SNUC já é um curso, mas um curso que fale sobre, por exemplo, a área APP, reserva legal, as atualizações, as modificações, e também falar sobre licenciamento, essa parte teórica, né? E quem sabe até falar sobre as terras indígenas, né? Que eu acho que a lei do indigenato é muito pouco trabalhada em várias instituições de ensino, a grande maioria, né? Fala-se em áreas protegidas, mas não se fala em terras indígenas da lei do indigenato, né? Que eu acho que seria muito importante para as pessoas entenderem até o que é o marco legal, né? Enfim. Então, acho que poderia até explorar um pouco isso e achar uma pessoa que fale bem sobre isso. Não é difícil. Tem alguns advogados indígenas que o próprio IFE, professores, são professores no curso de extensão do IFE, né, de Juiz de Fora, sobre terras indígenas em sala de aula. Eu fiz esse curso já há alguns anos, e ele vem melhorando cada vez mais, vontade de fazer de novo. Dá para abordar bem e, de repente, um contato dessas figuras indígenas para poder falar sobre seu próprio território, né? Eu acho que, realmente, por isso, Flávio, quando a gente lançou o curso de gestão ambiental em municípios, a gente pensou muito nisso. E por que não deu certo? Assim, por que não teve um público? Tinha os interessados, alguns queriam fazer. Porque ele era teórico, assim como os cursos são, sabe? E acho que as pessoas querem isso que você falou, sabe, de gestão ambiental. Elas querem a prática para poderem atuar, né? Então, eu acho que a legislação ambiental ela pode ser um curso que vai ao encontro, né, ao que o GBV se proporciona, se propõe a fazer ultimamente, que é justamente formar pessoas para atuarem na conservação, né? Então, APP, reserva legal, né, falar sobre terras indígenas, enfim, um pouco de licenciamento, e essas modificações que estão ocorrendo agora, essa PL aí algumas, né, que estão se cogitando, esses temas atuais, isso pode ser um chamariz. Agora, em relação ao que você colocou, Magela, eu acho que a ordem está boa. Em relação ao curso, eu não estou desanimado, não. A gente precisa fechar uma programação mínima. Então, eu acho que é um diálogo nosso essa semana. Eu acho que a gente pode, de repente, né, o Fernando, a gente pode tentar
pensar ali, o pessoal do Puruquara pode ser uma saída, a gente teria um dia na terra indígena, um dia para o INID, aí seria de manhã e de tarde, teria duas frentes aí, pesca e extrativismo, e também a gente podia ir existem a Ilha Rasa, né, e terminar lá no nosso amigo lá, no Inim. Eu acho que a gente fecha, a gente só precisa, talvez, conversar com o Jango, talvez um pouco. Eu vou bater uma ideia para a gente fechar a programação, mas só preciso disso para poder botar em prática, entendeu? E eu acho que a ordem é essa, esse ano, eu acho que está perfeita essa ordem. Flávia levantou a mão de novo, Flávia? Sim, é porque, aproveitando que eu lembrei aqui, eu não sei se ainda é o momento, mas eu queria ver da questão de ter alguém para auxiliar nas divulgações, porque eu vi que vai ter um curso que vai ser junho e julho, né? Então a gente vai ter que trabalhar a divulgação bastante no mês de maio ou junho. E no mês de junho, final de maio, em todo mês de junho, eu vou viajar. Então eu não vou conseguir fazer divulgação, responder o pessoal nas redes sociais, porque quando a gente faz aquela divulgação paga, nossa, lota a caixa de mensagem do Instagram, tanto no Brasil Verde quanto do GAP. Aí, para ter alguém para dar esse auxílio, principalmente nessa época. O restante do ano tá tranquilo. Mas em final de maio, junho ali. Flávia, eu não sei se eu já falei com vocês, ou se você não lembra, ou se eu não falei, mas a nossa proposta é realmente que a gente, aqui da diretoria, seja o ponto, né, primordial aí, mas a gente tem que usar a turma do conselho como equipe. Então, por exemplo, na divulgação, a gente já tem a Raquel, que estava a fim de ajudar, a Abigail falou que vai ajudar, o Léo vai ajudar, o próprio Vanderlei falou que gostaria de estar ativo nesse processo, e você pode chamar quem você quiser. Eu acho que a ideia é a gente ter uma equipe de marketing liderada por você. Essa é a proposta. Entendeu, Flávio? Uhum. Mas é você que tem que botar a sua equipe. Assim, esses nomes que eu falei são nomes que já colocaram à disposição. Inclusive, eu marquei uma reunião para não te sobrecarregar, né? Eu marquei uma reunião amanhã com a Raquel e com a Abigail para a gente começar a disparar os e-mails do curso do Snoop, né? Ah, beleza. Então, e-mail elas vão tratar, mas eu preciso que você lidere esse processo. Tipo assim, convide as pessoas ou coloca lá no grupo do conselho, quem quer compor a equipe de marketing comigo, né? Comunicação, E né? aí talvez. Oi? Ficou separado comunicação e marketing, né? Isso, comunicação e marketing. Mas a diretoria é uma só, né? Diretoria de comunicação e marketing. Quem vai ser essa equipe, né? Que você, junto com o Vanderlei aí, vai liderar, né? Esse processo. Então, só um minutinho, pessoal. Pessoal, desculpa aí. Então, eu acho que a gente pode começar, inclusive, a criar subgrupos no grupo do WhatsApp do Conselho, né? Para ações especiais, ou criar grupos próprios, né? Para o grupo de marketing do Brasil Verde. E aí esse grupo vai trabalhar o marketing. O que você acha, Flávio? Excelente. Então, após aquela reunião do conselho que vai ter segunda ou terça que vem. A gente pode até tocar nesse assunto na reunião. Eu acho que você lembrou bem. Se caso eu não consiga participar, depois eu pego o nome dos interessados e já vou trabalhando, né, com o pessoal, para eles irem pegando o jeito também. Não, beleza. E aí é isso, você vai dividindo. Porque o objetivo nosso da diretoria, pessoal,
é liderar os processos. Eu acho que o nosso trabalho é muito mais intelectual e político, assim, de liderança dos processos, e a partir, né, até para justificar as pessoas participarem do Brasil Verde, né? Porque, para dizer, eu participo, mas não, o que você contribui, né? Não contribui nada. Então, realmente não faz muito sentido, né? O Júnior sempre foi um crítico a isso, com toda razão, né? E agora mas a gente também precisa fomentar essas pessoas, né? De ações lá. Fala, Fernando. Bom, vamos lá. Gente, começou a chover muito forte aqui. Eu não sei se a minha internet vai segurar muito tempo, mas vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo tranquilo? Tá. Veja bem, é, é uma atividade pesada para esse ano, porque eu vou até falar só os meses que não tem atividade externa, que seria agosto e outubro. Porque o restante já está praticamente. Ó, nós temos aqui Sapis, maio, junho, uma expedição científica, setembro, uma expedição científica, novembro, Amazônia, se eu ver se eu esqueci. E julho seria o curso. Fora 4 cursos online: turismo, etnoconservação, SNUC e governança. Só alertando que todas as atividades externas de junho e setembro, possivelmente o Magela e o Vanderlei vão estar envolvidos, né? Além dos cursos online. Tá? É isso mesmo? Não estou achando que a atividade vai impactar, não? É só essa Você dúvida. você tem toda a razão, mas por isso que a minha proposta é que isso não fique concentrado na mão de algumas pessoas, na dependência. Por exemplo, é claro que a gente vai trabalhar junto, mas eu entendo, por exemplo, que as expedições científicas, você vai liderar esse processo. O Então, Vanderlei liderando esse processo do curso do meio do ano e da Expedição Mata Atlântica comigo, né? Obviamente, eu do lado de vocês o tempo inteiro, né, pessoal? Para ajudar. Cada curso online, por exemplo, o curso online de Educação Ambiental e Etnoconservação também é um processo liderado pelo Vanderlei, do qual eu participo, mas a gente vai chamar, né? Eu até já sugeri os nomes ali para o Vanderlei, para chamar também. Então, o único inconveniente dos cursos online é que, como a gente usa a minha conta do IFE para gerar a sala de aula, eu que acabo tendo que abrir e fechar. Então, isso me prende, na verdade. Mas já aconteceu o caso de eu passar minha senha para alguém abrir, tá tudo bem, né? Vocês são pessoas que eu confio demais, pelo amor de Deus. Se eu não confiar em vocês, eu não vou confiar em ninguém para trabalhar junto comigo, né? Então, eu acho que é uma questão da gente se organizar, Fernando. Você vai sim. falar assim, bom, é muita coisa? Mas se a gente conseguir minimamente executar tudo isso, imagina que a gente está inundando a internet com o nosso nome, né? Com o Brasil Verde e tal. Não, concordo. Então, eu acho que é possível acontecer tudo isso, né? Desde que a gente tenha, de fato, assim, a gente tenha 2 estratégias importantes. Uma é o envolvimento do máximo de pessoas conosco. A outra é otimizar as divulgações, por exemplo, os e-mails, que a gente tem uma lista de milhares de e-mails, né? E, de fato, fazer um calendário anual. Eu não sei se a gente consegue fazer agora já com a divulgação do SNUC, mas talvez pensar para já ter isso pronto para a divulgação do curso de Educação Ambiental e Etnoconservação. A gente faria esse calendário anual. E aí é meio que aconteceu com a Expedição Mata Atlântica. Por exemplo, as pessoas já sabem, todo janeiro tem Expedição Mata Atlântica na segunda quinzena. Então, isso otimiza, quer dizer, as pessoas já estão acostumadas, já falam disso, já sabem. Toda vez que eu vou dar palestra, eu já falo e tal. Então, se a gente tiver um calendário fixo de ação, e aí a única coisa que não dá para ser calendário fixo de ação são as expedições científicas. Por quê? Porque as expedições científicas eu preciso variá-las a cada ano em meses diferentes, né? Porque senão atrapalha a minha pesquisa. Então, a expedição
científica, a gente vai ter que mudar a cada ano. Por exemplo, se esse ano a gente vai fazer junho e setembro, ano que vem a gente tem que fazer outros meses, mais uma no primeiro semestre e uma no segundo. Então, mas isso não é problema, a gente pode anunciar que tem uma expedição científica no primeiro semestre e uma no segundo semestre, né? E a gente tem 2 cursos de campo fixos, né? Que é a Expedição Mata Atlântica, teríamos, né? A Expedição Mata Atlântica em janeiro e o curso de etnoconservação de campo em julho. E esses outros cursos ao longo do ano. Acho que é possível, desde que a gente tenha aí, por exemplo, é o que eu falei, cada um liderando, volto a dizer, eu vou estar sempre junto, claro, mas alguém precisa estar puxando as coisas aí. Esclareci, Fernando? Sim, mas o que acontece? Em primeira preocupação que a base dos cursos geralmente é você e o Vanderlei. Por exemplo, só um exemplo, a minha preocupação aqui. Setembro está planejada a expedição científica. E, ao mesmo tempo, você a pessoa. Aí a gente tem que ver também a logística, se você consegue fazer isso lá de Guaraqueçaba ou não pode conflitar as datas, entendeu? Aí que a gente tem que. A minha preocupação é só essa, sobrecarregar você e o Vanderlei e de repente, ter que modificar datas em função desses conflitos de curso e expedições científicas. Você entendeu a minha preocupação? Entendi, mas eu acho que é perfeitamente possível a gente dar aula, por exemplo, lá de Guaraqueçaba, acho que não é nenhum problema. E a gente ainda tem o fato da gente ter outros convidados, né? Então a gente pode, por exemplo, pegar uma semana que a gente está mais sobrecarregado e botar um convidado externo para dar palestra, dar aula, né? Então acho que é importante isso. A gente precisa, talvez, ter alguém que o que dá muito trabalho também nesses cursos são 2 coisas. Uma é o controle de frequência e a outra é a emissão de certificados. Pelo menos do jeito que eu faço, porque provavelmente deve ter instrumentos tecnológicos mais eficientes. Mas eu vou fazer do jeito que eu domino, né? Então a gente talvez precise avançar nisso. Por exemplo, ter alguém, e aí eu vou procurar essa ajuda também, né? Alguém que faça o controle da frequência para a gente e que faça a emissão de certificados. Mas fala aí, Júnior. Beleza. Não, eu acho que a preocupação do Fernando, ele tem razão em se preocupar, porque realmente é muita coisa, né? Eu só queria salientar uma coisa que talvez eu não tenha falado antes. Eu só posso fazer atividades noturnas na segunda e na sexta. Sendo que na sexta eu estou sujeito ao calendário da pós, né? Então, por exemplo, eu não posso participar assim, eu estou dando aula terça, quarta e quinta à noite. Então, esses dias eu não posso participar de curso noturno, entendeu? Então, é só chamando a atenção para isso nesse semestre. E, por exemplo, o curso de educação ambiental, preferencialmente, vai ter que ser nesses dias, pelo menos nos dias que eu vou dar aula, que eu vou estar acompanhando ali, né? Não, a gente vai ter que conciliar isso, né? E são 5 aulas, eu acho que é super possível, né? Agora em junho. É só chamando um pouco a atenção sobre isso, né? Eventualmente, por exemplo, eu posso, na terça ou na quarta noite, eu posso deixar uma atividade com os alunos também, né? Tem 2, eu acho que eu vou ter 2 alunos, então não vejo problema, né? Vou ter 4 aulas por semana, então, mas eventualmente dá para fazer, tá? Só chamando a atenção. E eu acho que é super possível, eu acho que também, Fernanda, assim, a gente, na verdade, já faz muito isso, né? Porque tem as extensões aqui no IFE, tem os trabalhos com os alunos da pós, tem os finais de semana que vai com os alunos,
Tem as consultorias que eu faço que não estão aqui, não aparecem nesse calendário aqui, mas que elas acontecem. Em algum momento sai. E é isso, entendeu? Assim, vai apertando e vai dando. Mas a sua preocupação é pertinente. Não, beleza. Mas, Jura, é por isso que eu falei, por exemplo, o curso de Educação Ambiental e Étnico-Conservação, você que vai definir as datas, né? Você que vai dizer, olha, vai ser segunda à noite, tais segundas. A gente tem a gente está definindo aqui um período. Então, por exemplo, ele aconteceria entre junho e julho. Você tem que encaixar as aulas nesse período aí. Eu acho que é esse que é a questão, entendeu? E, se me permitir a interrupção, e o curso da Mata Atlântica, lá em Puruquara, né? Então, aí esse curso seria julho, é nosso período de férias. Né? Uhum. Mas é julho, é nosso período de férias. O microfone está desligado, é Júlio. porque, pelo que eu entendi, desculpa se eu estiver errado, o curso de etnoconservação ele entraria em julho, ele começaria em junho, iria até julho, ou não? Isso. Uhum. E aí já a pessoa que se matriculava na expedição Etnoconservação e Educação Ambiental, vamos pôr expedição Etnoconservação, Ecologia e Educação Ambiental, porque na verdade tem ecologia, né? Não vai se perder isso, né? O foco aqui é outro, mas nós vamos trabalhar essa temática. Então, as pessoas já teriam um curso, entendeu? A gente não precisaria dessa aula teórica lá. E aí, a minha ideia talvez seja fazer um curso até mais enxuto, sabe? Até mais enxuto, porque não teria essa... Entendeu? Você já pensou em alguma data? Uma previsãozinha? Só para anotar aqui, de julho, do curso mesmo, da semana que nós passaríamos em Puruquara. A gente não é só Puruquara, não. Agora que é sábado todo, mas a gente faria umas atividades em Puruquara, entendeu, Fernando? Não, a gente poderia fazer, por exemplo, de 18 a 25, que eu acho que é bem legal, porque 18 a 25 as pessoas ainda têm uma semana de férias, né, que podem descansar. Não começariam as aulas, né, se a gente pensando que vai professor, não começaria as aulas e já saindo da expedição, começando aula, né, perdendo aula. Então, acho que a melhor data é 18 a 25. 18 seria sábado, né? Isso. Seria uma semana. Terminaria no outro sábado. Perfeito. Eu acho, Vânia, para a gente concretizar isso, é aquilo que você mesmo falou. A gente precisa ter a documentação pronta para divulgar. Né? Então, por exemplo, significa ter aquele PDF com informações gerais, a programação, pelo menos previsão, né? Pode mudar, é claro, como muda a Expedição Mata Atlântica, mas eu acho que a gente precisa disso. Para cada ação dessa, a gente precisa ter esses PDFs. A gente, para os cursos online, a gente já tem os PDFs montados, né? Bem tranquilo, os 4. A gente precisaria só decidir aqui também, pelo que eu estou entendendo, vocês não estão muito animados a ter o curso de licenciamento ambiental. A proposta de vocês é ter um curso de legislação ambiental e licenciamento ambiental. Eu acho que esse nome é um pouco amplo demais, né? Porque, por exemplo, falar de legislação ambiental vai falar de tudo, né? O Vanderlei deu a ideia aí de tratar mais as áreas protegidas que não são unidades de conservação. Eu acho bacana, mas como a gente traduz isso num título que isso fique claro para as pessoas que não estão vendo, por exemplo, sobreposição com o curso do SNUT, né? Reservas, APPs, reservas legais, terras indígenas, conservação da natureza, né? Porque o SNUC é SNUC, Sistema Nacional. Eu acho que seria... Sim. O Código Florestal... O SNUC a gente só trabalha o SNUC mesmo. O Código Florestal é a conservação da natureza.
áreas, APPs e reservas legais de terras indígenas. Se não quiser colocar terras indígenas, tudo bem. Tá, não, eu acho Mas que tá começando a clarear. Por exemplo, quando você fala em código florestal, me atrai, né? Um Porque gancho também que. Desculpa interromper. não, vai Um lá, gancho fica à também, vontade. um gancho que é muito importante, que eu acho que isso vai interessar muita gente, principalmente em administração pública, sobre o Código Florestal, é a questão de APP urbana, porque já Perfeito, Flávio. tem muito tempo essa discussão de delimitação de APP urbana aqui no Brasil, está se arrastando há muito tempo na nossa região aqui. Os municípios estão, assim, com a corda no pescoço. E eu imagino que não seja só aqui na região, imagino que seja no Brasil inteiro. Então, isso é um gancho muito legal de pegar do Código Florestal. APP urbano. Mas Perfeito. você e o Vanderlei teriam condições de trabalhar esse tema, por exemplo? Não, eu também não. Eu não. Eu não. Joga a ideia, mas, pô, e aí? Só baixar o nome, então. Vocês Joga e sai conhecem a correndo. rei? Era porque Vocês conhecem a rei? é uma discussão, assim, que eu não entendi qual é dessa até hoje, sabe? Como que os municípios vão fazer isso. Barbacena, que eu vejo aqui que eu lido, foi Barbacena, que teve essa discussão dentro do plano diretor, não foi para frente. Carandaí está iniciando agora também e não sei o que vai dar aquilo, mas a julgar pela demanda que está tendo, eu imagino que se houvesse alguém que tem essa expertise já, ia ser ótimo. Você trabalha com Eu PC, acho que Flávio? esse. Bom, Você trabalha com PC em algum momento? PC, o aquele Paulo César? Isso, que trabalha para siderúrgica. Não, eu já peguei censo florestal dele para ver assim, mas só para fazer assim, só para ver mesmo, só da consultoria mesmo. Mas eu não, tem muito tempo que eu não vejo Entendi. ele. Ah, não, porque não sei se ele sabe trabalhar com isso, seria uma pessoa. Daí eu, Pessoal, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado importante, que é se preocupar em ter pessoas de peso a nível nacional para também participar desses cursos, né? Para atrair público, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Mas isso é de menos. Eu acho que a gente consegue essa conversa com mais cuidado, com mais calma. O que eu preciso saber, eu acho que a gente precisa definir hoje é se esse curso vai fazer parte do nosso cardápio. Quer dizer, ou a gente não trabalha com ele esse ano, amadurece e lança ano que vem. Isso que eu gostaria de. E aí, principalmente do Vanderlei e da Flávia, que estariam à frente mais desse processo. Isso que eu precisava saber. Se a gente for lançar esse ano, seria lá para o final do ano, novembro, dezembro. Mas eu preciso saber se a gente. Volto a dizer, né, pessoal? Vou estar junto com vocês, mas eu preciso que vocês, por exemplo, definam a programação, os temas das aulas e tal. Fala, Flávio. olha, ao meu ver, eu acredito que seja melhor esperar amadurecer bem a ideia, até porque é mais fácil adicionar um curso extra no final do ano, porque a agenda também já está bem abarrotada, né? Mais fácil adicionar no final do que depois tirar ele. Mas porque, principalmente nessa discussão das APPs urbanas, é uma discussão assim que é nova. Ela é bem nova. Então eu prefiro que amadureça. Que se caso surgir oportunidade, né, a gente conhecer alguém, descobrir alguém que já tem essa expertise nessa discussão, que adicione. Mas que até então prefiro deixar. Faço coro com você, Flávio. Eu não tenho condições de, de tratar desse tema no momento também não, com atenção, sabe?
Ok, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar, então, só para eu finalizar, depois eu mando para vocês para a gente confirmar. Então, nossa agenda anual de atividades vai ser: nós vamos ter 4 cursos online. SNUC, nessa sequência, SNUC, Educação Ambiental e Étnico-Conservação, Governança e Turismo de Natureza. Ok? Os cursos online? Tudo bem. Ok. Vamos ter a Expedição Mata Atlântica 2027, Não. que já entra nesse cardápio, né? Eu acho que a gente pode, essa semana, Júnior, fechar isso, mas em princípio, em julho, o curso de campo, aí peça no título aí, melhor, né? E as expedições científicas em junho e setembro, e a gente ainda está trabalhando com a ideia da Amazônia em novembro. Esse é o nosso cardápio. Todo mundo de acordo? De acordo. Tá excelente. Perfeito. Tá excelente. Beleza. O que a gente não tem pronto disso aí, né? Para os cursos online é só atualizar o material, tá tudo certo, né? Aí eu vou cobrando de vocês essa atualização. Para a Expedição Mata Atlântica também é só uma atualização. Eu acho que eu ainda estou com uma pendência aí com o Vanderlei para a gente finalizar 2026. Vou resolver isso essa semana, para a gente já trabalhar 2027, que eu também tenho umas propostas de modificação, adequação e tal. Aí tem o curso de campo, que vou depender aí do Vanderlei trabalhar o PDF dele, Vanderlei. A gente precisa trabalhar essa questão. Eu também vou fazer um documento, aproveitar que o Fernando voltou, Fernando, para a gente ter Sim, um documento formal também das expedições científicas, né? certo. Aham. Para que fique claro qual é aquela proposta, né? Eu acho que a gente pode ter 2 pacotes, por exemplo, um de 3 dias, um de 5 dias, né? Alguma coisa É. assim, a gente pode trabalhar isso depois com calma também. Com Uhum. relação à Expedição Amazônia, eu já mandei para vocês um documento lá, não sei se vocês estão olhando, eu acho que é muito importante para a gente avançar. Eu preciso do aval de vocês, e das críticas, sugestões, comentários, para a gente avançar com a expedição, da Amazônia lá, né? E eu acho que aquele rascunho que eu fiz, inclusive, ele ajuda muito a gente a fazer rascunho para os outros cursos, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente agora já tem um norte aí de atualização. Também eu vou pedir, Flávia, para você e o Vanderlei, vocês dois, e junto com a equipe que vocês vão montar, para vocês pensarem, então, num folder, para a gente imprimir e divulgar durante Sapins. Como a gente vai de carro, não tem problema, a gente pode levar os folders sem problema, né? Magela, Essa é uma das... sobre isso, eu queria falar com você depois, tá? Só lembrar aqui para não esquecer. Tá. Mas a gente pode fazer isso. Então, pode ser isso. Flávio e Vanderlei trabalham nessa proposta de folder aí, de material de divulgação, e a Flávia lidera com esse grupo aí, esse material de divulgação também, como a gente vai divulgar, né, as ações aí. Bom, com relação a esse pacotão, alguma dúvida, algum comentário a mais, pessoal? Qual que é a expedição, a data da expedição do ano que vem mesmo? É mais ou menos a mesma desse ano, já confirmo com você aqui. A gente você está falando a Expedição Mata Isso, Atlântica, né? isso. Vai ser de 23 a 30. Tá. Eu vou manter a mesma 23 a... programação lá, tá? Como assim? Não entendi, A Vanderlei. programação que tá, eu vou manter. Igual tá lá. Só vou mudar Ah, as sim, datas. a gente faz algum ajuste, mas vamos conversar durante a semana, porque tem pequenas adequações que eu queria discutir com você. É,
E vai faltar só, então, a gente finalizar essas novidades aí, né? Principalmente a Amazônia e o curso de julho, que é o que vai exigir mais demanda da gente. Mas eu acho que aí, só voltando ao que o Fernando falou, Fernando, é um Hum. risco ter esse pacotão? É, mas em compensação, pô, nome Brasil Verde vai ficando mais conhecido, as ações e tal, e a gente tendo um calendário mais ou menos fixo, acho que vai diminuindo o nosso esforço de divulgação, né? Tranquilo. Algo mais sobre esse assunto, pessoal? Então, vamos só para o encaminhamento, então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Eu vou ter o folder, eu e Flávia, o folder geral, né? Para imprimir e colocar lá o folder geral, o calendário geral. E eu tenho que fazer expedições, as duas expedições, né? Mas eu vou Vamos depender da sua definir. chegada aqui para a gente finalizar, né? A expedição Mata Atlântica já está, né, só com as datas mesmo, não tem. Tá, mas Agora, a aí. de julho que é importante, né? A de julho que é importante. Tá. Então, a de julho eu vou dar um gás para quando você chegar aqui eu ter uma amostra e aí a gente fechar o pacote, beleza? E a E expedição Mata Atlântica, te espero para a gente definir essas adequações aqui. tá coisa boba, isso não vai mudar muito. Agora, o curso de junho e julho do Educação Ambiental e Etnoconservação, eu preciso que você define depois as datas, né? Para a gente começar a trabalhar também, Tá. ok? Depois vocês me mandam, tipo, uma lista, porque eu tô meio perdido com tanto curso. Não, Confesso pode assim. deixar, Flávio. Eu vou Beleza. sistematizar tudo isso e Uhum. passo Eu para também você. vou passar algumas datas aí. Eu tenho anotado aí. Só uma duvidazinha, Vanderlei. Julho Sim, seria Expedição Mata Atlântica também, não? sim. Ô, Jura, eu queria conversar isso com você. Eu acho que não devia ser, não, cara. Acho que a gente deveria separar, sabe? Eu acho que isso pode criar uma expectativa de alguém querer fazer uma coisa e descobrir que é outra, tanto de julho quanto de janeiro. Eu acho que a gente podia criar um curso de campo sobre aquele tema que você falou, ecologia, etnoconservação e você falou alguma outra coisa, não lembro. Não, porque a gente Mas tinha uma, combinado de ser assim, né? Até então. isso, mas eu pensei melhor, eu queria conversar isso com você. Eu acho que, eu acho que a gente devia criar identidades para os cursos, né? Senão ficaria uma coisa meio. Duas expedições mata-atlânticas muito diferentes. Isso talvez poderia dificultar a própria divulgação, né? Sei. Mas vamos amadurecer. Isso é só para a gente amadurecer. Isso é um dos assuntos que eu Não, queria mas é por isso que eu estou trazer com perguntando. você. A gente tem que amadurecer, a gente tem um prazo para amadurecer, né? Senão. Não, mas essa semana eu estou falando, eu vou chegar aí amanhã. Ó. Quero conversar com vocês a partir de amanhã. Porque eu acho que a ideia da expedição à Mata Atlântica, ela teria vertente que a gente tinha conversado, né? As unidades de conservação, e agora a gente tem a vertente, as culturas locais, modos de vida, né? É isso, mas eu acho que ter o mesmo nome, uma continuação, não cria uma identidade para esse curso, que eu acho que pode ter uma identidade própria, entendeu? Pode ter uma cara própria, uma identidade própria, uma história própria, entendeu? Acho que podia ser mais uma ação nossa em termos de identidade e até em termos de divulgação. Por isso que eu queria trazer essa reflexão. Eu acho que seria. A gente tem que pensar na atratividade também, né? Não sei se você viu, eu te mandei hoje no Instagram várias expedições, né? Inclusive uma onde você queria que a gente fizesse. Já tem a expedição lá, né? Lá Eu não do vi, não. Você Caverna do mandou onde? Iguaçu. E tem a expedição do Piauí, Sim. que é a expedição lá do. Pô, é maravilhosa, cara. Vou mandar para o Fernando também. Sai a quase R$ 7.000, mas você visita tudo, né? Enfim. Até para a Eu não gente tirar. recebi, não. Você me manda de novo? Não estou Mandei no achando que não. Instagram.
Mas você mandou onde? Eu não estou achando. Ué, te mandei na mensagem. Não, achei. Juro, agora tem o seguinte, pessoal, é isso, tem expedição para todo gosto, para todo lugar, isso é, né? A gente foi pioneiro nisso. Agora é bom lembrar que o que é expedição é uma viagem de estudo, né? O que esses caras chamam de expedição, na verdade, é um turismo de natureza, isso é diferente. Mas tudo bem, isso, a gente não tem como policiar isso, né? Cada um dá o nome que quiser. Por isso que eu tomei cuidado de pesquisar, não sei se vocês viram no documento que eu mandei, se tinha algum nome, por exemplo, Expedição Mamirauá, curso de campo, ecologia e conservação da Amazônia. Não tem, eu pesquisei, não tem. Não achei. Mas eu fiz essa observação lá para vocês me ajudarem com isso também, tá? Então é isso. Eu acho que é por isso que eu acho que é importante dar essa cara de ação aí pro e a gente trabalha com a ideia de curso, né? A gente já conversou com isso, ou o curso, ou no caso lá dos Guarás, a expedição científica, né? Mas não um É. turismo puro e simples, né? Não, mas seria uma expedição também, né? Então, sim, ué, mas pode ser uma primeira edição, entendeu? Não uma continuação, é isso que eu estou querendo dizer. A gente vai chamar de expedição, mas pode. Eu gosto até mais do termo imersão do que expedição, que é o termo que você usa lá para os caiçaras. Eu acho até muito mais Mas interessante. são coisas diferentes. Enfim, São coisas diferentes. enfim. Então tá bom, a gente define isso essa semana sem maior problema. Fala, Fernando. Não, é só assim, para encerrar, dar uma estudada com bastante carinho em relação ao Vale do Ribeira, que parece bastante rico culturalmente, entendeu? É uma área bem preservada, com várias unidades de conservação, que eu acho que vale a pena futuramente, talvez não esse ano, mas para o ano que vem, a gente fazer alguma coisa nessa área ali, e até mais próxima, né? O Magela teve lá comigo, o Vanderlei, já conhecendo, Flávia, pô, é uma área extremamente rica e tem todo. Ela vai do litoral até o Ribeira, ele sai, né? De áreas montanhosas ali, possivelmente a Serra da Mantiqueira, ainda não tenho bem certeza, e vai até a área litorânea, com Iguape, Serra do Mar. cidades. Serra do Mar, né? E aí Isso, o perdão, Vale não do é Mantiqueira, Paraíba não, entra Serra do Mar Serra da mesmo, isso. Mantiqueira. Ela dá tipo uma quebrada e, pô, é uma área, assim, é uma região sensacional para a gente desenvolver algum curso nessa área. Isso é só para propor isso para futuro a gente e até convidar você, Vanderlei, para a gente também, na oportunidade que a gente for, a gente ir um dia antes e tentar fazer algumas coisas nessa área ali para você já ir conhecendo. O que vocês acham? Não, Fernando, é legal a sua ideia. Eu falei com o Magela a mesma coisa na conversa que a gente teve. Vou falar para você. Eu acho que a gente só chegou em Guaraqueçaba, inclusive com a oportunidade de fazer até uma expedição científica, justamente porque a gente conhece bem. Então, assim, por exemplo, Guaratuba é ali do lado, né? Então, ali também é um lugar legal para fazer a questão das aves. Mas a gente precisa conhecer barqueiro, a gente precisa conhecer de onde pousar. Então, igual a gente estava conversando sobre a Amazônia lá, né? A gente não sabe, assim, está aprendendo sobre o local, sobre o roteiro. A gente não tem o domínio, né? Eu acho que para a gente propor uma expedição, um curso de campo em um lugar, ou a gente tem guias e pessoas no local que vão, ou atrativos muito claros, ou a gente vai assim, demorar também muitos anos até chegar a essa expedição igual chegou no que está hoje, depois de muitos e muitos anos, né? Então, acho que eu teria que fazer sempre expedições de viagem mesmo comum, passeando, tipo ir em Cananéia, igual você falou, né? E Caverna do Diabo, Cananéia, Vale do Ribeira ali, que é muito rico Iguape. também, é muito grande, né? Então, assim, eu acho que isso vale, mas a gente teria que fazer viagens paralelas, sabe? Vamos passar um final de semana em tal lugar, vamos uma semana antes, né? Para a gente poder
até saber quem são, né? Aonde, quem são as pessoas. Mas é importante, não descarto não, mas a gente precisa estudar o lugar, né? Conhecer bem, né? Mas eu acho que foi isso que o Fernando propôs, né? Por exemplo, o dia que a gente for para Guaraqueçaba, aí um final de semana antes ou na volta, mais ou menos isso. É É. isso mesmo. Eu acho que Dois a gente dias tem que antes, ter. entendeu? Eu acho que a gente está Vai tratando de coisas levantando que o a gente local vai devagar. divulgar. Eu acho que nós podemos ter algumas viagens nossas de prospecção. Como a gente já vem fazendo, né, Fernando? Algumas e tal, acho que é Sim, sim, isso. sim. O Flávio foi com a gente no Tomocumac, eu acho que isso a gente pode manter. Inclusive, a gente tem nosso grupo de WhatsApp lá para isso, né? Que não é uma expedição, quer dizer, é uma expedição entre nós, na verdade, né? Prospecção aí. Uhum. Ok, pessoal? Eu queria só fazer uma. Fala, Fernando. Oi? Sumiu todo mundo aqui de mim. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Eu estou te ouvindo. Para mim só Ah, sumiu beleza. aqui o Vanderlei É, e a Flávia. Eu estou não, tá ouvindo, tranquilo. só desliguei minha câmera um pouco. Beleza. Então tá, eu acho que estamos encaminhados, né? Eu vou sistematizar isso e mando para vocês. É, eu só queria consultar vocês, eu queria fazer uma proposta. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nos cursos online e alguns ajustezinhos em termos de valores, de participação, mas eu queria propor a vocês que membros do Brasil Verde pudessem fazer os cursos online de forma gratuita, né? Que a gente oficializasse isso, até porque a gente vai ter, por exemplo, a proposta com o Luciano, já falar isso com ele, falar ó, quem é do Brasil Verde tem acesso gratuito aos cursos, né? E eu queria propor que quem fosse do GAP tivesse 50% de desconto nos valores que a gente cobrar. Vocês estão de acordo? O que vocês acham? Beleza. Tranquilo. De acordo. Vanderlei? Eu não ouvi a última parte, você pode repetir, por favor? Dá o curso 100% a bolsa para membros do Brasil Verde, dá um desconto de 50% para pessoa do GAP, vinculada ao GAP. Tá, pode ser a meia de estudante, né? Enfim, aí paga metade do valor total do curso, né? E cada curso a gente vai negociar as condições que a gente vai usar, não é isso? Pessoal, tudo bem? Eu tenho uma outra reunião agora às 8h30, mas eu acho que a gente caminhou bem. A gente, semana que vem, está a nossa Assembleia Geral. Amanhã eu finalizo a enquete, né, com o pessoal. O Vanderlei mandou uma proposta aí, eu acho muito massa. Uhum. Eu acho que é isso, Vander. Eu acho que Isso. é achar esse nome que eu acho que é importante para criar essa identidade. Achei muito maneiro. Acho até que, bom, acho que vai ficar muito grande. Eu ia sugerir que colocasse os territórios tradicionais caiçaras e indígenas, mas talvez fique grande demais, né? Isso Mas a gente pode pode vir dentro, amadurecer. né? Isso pode vir ali Então, embaixo. sim, exatamente. Até porque vai ter que ver que é Guaraqueçaba, né? Porque tem histórias tradicionais da Mata Atlântica também é muito grande, né? É, Mas eu acho que a gente pode colocar territórios caiçaras e indígenas, eu acho massa. Eu acho massa. E o nome essa pode ser expedição, porque a gente sempre dá um nome para o curso e chama de expedição, né? Então eu acho que pode ser aí o nome do curso é aquilo que você falou, Ecologia e Etnoconservação. Acho que é um bom nome legal, acho que pode eu ser fico interessante. pensando, esse termo expedição, e eu vou ter que estudar ele, se é toda expedição se pensa científica, né? Como você Ah, falou. o conceito de expedição, eu já pesquisei isso mais de uma vez.
é uma viagem de estudo, né? Então, se é um curso, está implícito que é uma expedição, né? Isso já é mais ou menos definido aí. Então, Então, eu acho que é isso. achei que ficou massa, achei que ficou bacana. Mas vamos, a gente até quarta-feira fecha esse detalhe aí, pode ser? Pode. Fechado. Então, ok, pessoal, obrigado aí pela presença. Acho que foi bem produtiva a nossa primeira reunião assim, de planejamento anual. Ô, Flávio, eu precisava ver com você amanhã como a gente faz a divulgação paga do curso do Snoop. Se você quiser já fazer um levantamento para a gente, Eu vou fazer a simulação aqui. Vão ser 7 dias? Eu vou. eu acho que pode ser um pouquinho mais. Eu acho que a gente pode fazer. Faz aí uma simulação de 10 e de 15 dias também. Tá. Porque, posso dar uma sugestão? Faça Claro. fazer por períodos assim, porque tem períodos que as pessoas olham mais. Talvez fazer nos finais de semana, sabe? Os dias que forem feitos, ou os dias da semana. Eu acho que sexta ninguém olha, não sei. Segunda talvez olhe. Eu não sei, eu acho que tem que dar uma estudada nisso, entendeu? Talvez a gente escolher esses dias e fazer, tipo, 3 dias, 5 dias para um pouquinho, 5 dias para um pouquinho, entendeu? Uhum. Só que eu acho que tem um mínimo. Eu tenho que ver quantos dias é o mínimo. Tem um mínimo de dias, mas a gente pode dividir, né? É importante lembrar que o início do mês é sempre bom, né? Então a gente Uhum. está agora terminando o mês e começando, por isso que eu acho que é um momento importante. Eu estou fazendo esse acompanhamento até para a gente saber as respostas também aqui. Eu estou registrando quantas pessoas têm procurado a gente a cada dia, se tem procurado por e-mail, pelo WhatsApp, quanto isso está resultando em visualizações, nossa, enfim, eu estou fazendo essa análise também para a gente ter esse trabalho completo aí, tá? De qualquer maneira, pessoal, eu vou mandar para vocês o material todo de divulgação do curso e, independente das ações mais estratégias e pagas aí, peço que ajudem a gente na divulgação o máximo que puder, beleza? Com Beleza. certeza. Massificar esse trem aí. Beleza, gente. Obrigadão, então. Um abraço. Vou parar a Um gravação aqui, tá? abraço, boa noite a todos. Pô, nem sabia que Um estava abraço, gravando. pessoal.